Você tá sentindo que de repente tá todo mundo indo pra igreja agora? Ou o contrário, tá mais comum as pessoas não terem religião, não se identificarem com nada? Ou você tem escutado muito sobre espiritualidade e parece que vivemos na era do jovem místico? Ou será que ele já morreu e já tá todo mundo cansado disso? Qual é a sensação que vocês têm hoje? É um pouquinho disso que eu quero falar, refletir e também contar um pouco da minha própria jornada com esse universo de religião, como que isso se deu na minha vida, como que tá hoje, com o que eu me identifico, com o que eu não me identifico, o que eu sinto que as pessoas perto de mim, meus amigos, têm buscado ou não têm buscado, o que funcionou, o que não tem funcionado e como será, né, que a gente vai ter aí um futuro sem igrejas ou com novas igrejas, novas vertentes. As igrejas agora são mais políticas, são mais isso ou aquilo. O que a gente ouve hoje, queria refletir, não de um ponto de vista, ai meu Deus do céu, vamos aqui, eu sou uma especialista do tema, mas como alguém que, como eu sempre faço aqui no Cativeiro Cast, traz uma reflexão, nem sempre com as respostas, às vezes é só com mais perguntas. E aí juntos você reflete comigo, comenta, compartilha aí um pouquinho de como é esse processo para vocês. Inclusive eu queria iniciar justamente falando, né, o porquê que eu lá atrás, em algum momento senti que queria me envolver mais com esse universo, né, da religião e para qual religião eu fui, como é que foi um pouco dessa minha experiência. Esse é um episódio que já tem um tempo que tá na minha lista. Eu vou falar que tem assim uns 2 anos que esse episódio tá na minha lista para acontecer, para eu falar um pouquinho dele. Venho assim enrolando e eu falei, quer saber? Vamos falar logo disso e tá feito. E para você que chegou agora e não me conhecia, eu sou Kati, Cativante, e esse é o Cativeiro Cast. Toda semana aqui eu tô para refletir com vocês um pouquinho de algumas ideias que vão te dar e podem te dar, se você quiser, ferramentais para você sair de algumas prisões aí que te limitam, cativeiros mentais, como assim eu gosto de brincar, que eu adoro trocadilhos. Se você já percebeu, né? Cativeiro, cativante, aqui a gente trabalha com a limitação. Mas então já segue lá, notificações ativadas para que você saiba tudo que eu jogo, não é só o podcast, eu também tenho alguns videozinhos que eu gosto de refletir, conteúdos um pouquinho mais curtos para você, então já deixa a notificação ativada no Spotify, no YouTube, no TikTok, no Instagram, @CativeroCast, tô por tudo. Vamos? Deixa eu pegar minhas anotações aqui. E eu até queria perguntar pra vocês se esse pilar da espiritualidade é uma coisa que vocês sentem falta no dia a dia ou não. Como que foi um pouquinho a parte de vocês em relação a esse, vou colocar, lado da vida, né? Esse pilar da vida, se é que é um pilar para muitas pessoas. E 100%, olha, eu não fui atrás de dados, porque eu realmente não quis fazer desse episódio uma pesquisa rasa, para trazer aqui manchetes rasas, e aí parecer que eu tô trazendo alguma experiência analítica, crítica. Não, a maior parte das coisas que eu anotei aqui é um pouquinho sobre o que eu vivi e por que a espiritualidade entrou na minha vida. Bom, eu não vou saber a resposta de vocês até o momento da gravação, então comentem pra mim como que vocês se sentem, se é algo que vocês sentem falta, se não. E pra mim, em particular, se deu por volta dos meus 14 anos de idade. Eu lembro que eu tava vivendo, né, umas complicações bem grandes, para além de já ser adolescente, o que é uma atrocidade, né, uma calamidade na nossa vida, na nossa existência. Ser um adolescente, cheio de questões, né, não é novidade para ninguém. Já falei em vários episódios como o cenário da minha família era bem caótico, como é de muitos brasileiros, né, a questão ali da mãe solteira, vários filhos para criar, não tem dinheiro, não tem, né, minha mãe nunca em casa porque tinha que trabalhar 14 horas por dia, 16 horas por dia, um monte de criança em casa sem supervisão e aquela coisa toda e revoltas e tudo mais, né? E eu lembro que chegou um momento, eu sempre busquei ser aquela pessoa que ia atrás das amizades, ia ter amigos e brincava e fazia piadinhas, mas eu lembro que teve um ano em que eu fiquei um momento, assim, foi do dia pra noite, tá? Eu senti que eu me fechei, eu fiquei muito tímida, parecia uma timidez, mas não era bem uma timidez, era como se eu tivesse basicamente me sentindo apática com tudo, eu não tinha vontade de fazer piadas, eu não tinha vontade de interagir com os meus amigos, eu não fazia mais piadas, eu não tinha, sabe, alegria não existe, e eu fiquei extremamente apática, tanto que eu lembro até essas questões de você ter um crushzinho na escola, um namoradinho, né, essas coisinhas, tinha um menino que eu gostava na época, futuramente ele foi se tornar meu namorado por uma época, e eu lembro que eu olhava para aquela situação de ter uma coisa com esse menino como, não, se eu ficar com esse menino, talvez eu fique feliz. Então talvez eu tô chateada e borocochô por querer uma coisa e não tô conseguindo, e quando eu consegui-la pode ser que as coisas melhorem, me dê um boost, assim eu fique mais feliz. E fiquei com o menino que eu gostava e adivinha?
foi péssimo. Não pela experiência em si, embora também foi meio tanto faz, não foi uma coisa... Foi algo zero romântico, e acho que ainda que se tivesse sido romântico, não foi legal. Eu lembro que eu tava com tanta expectativa que aquilo fosse me dar a alegria que eu tava esperando sentir e ter, e quando eu, né, fui lá, fiquei com o menino, que tava já há um tempão querendo ficar com ele, apaixonado por ele, gostava dele, eu lembro que foi extremamente vazio pra mim, e foi pior ainda. Então se eu tava borocochô, e com esperança que aquilo fosse me ajudar, visto que não ajudou, fiquei pior ainda. E eu lembro exatamente da cena. Eu estudava de manhã, a gente tinha um mesmo point onde a gente andava depois da escola juntos. A gente morava assim, coisa de... Eu morava nessa rua, aqui tinha uma rua e ele morava nessa rua. Então a gente andava juntos até a rua do meio, tinha uma interação ali e cada um ia pro seu lado. A gente fazia isso todo dia, a gente era amigo. E nesse dia que a gente ficou... Dei o beijinho nele e saí e fui pro meu canto, né, pra casa. Então já era ali por volta do meio-dia, da hora do almoço. Super triste, super mal, porque eu falei, meu Deus, minha esperança maior era que esse beijo, né, fosse algo transformador. Eu lembro que eu cheguei em casa muito mal, muito triste. E eu fiquei, eu acho que eu sempre tive esse movimento de olhar pra dentro de mim. Acho que isso me ajudou muito no autoconhecimento. Me questionar sobre o que eu tô sentindo e por que eu tô sentindo. E nesse momento eu lembro de... Na porta de casa, eu entrei dentro de casa... eu não tinha quarto só meu, né, enfim, era compartilhar, e pensando assim, meu, o quê? O que eu faço? Por que estou assim? Como é que eu paro de ficar assim? Quero saber essa resposta, pelo amor de Deus. E eu lembro que eu fiquei nisso e, olha, eu vou te falar exatamente o que aconteceu e vocês tirem a conclusão que quiser, já deixo bem esclarecido que esse aqui não é um viés pra vocês irem pra nenhuma religião, não é uma propaganda de religião nenhuma, é simplesmente a minha jornada e se você se identificar com isso. Basicamente, eu senti, assim, como se eu tivesse sendo chamada pra alguma coisa. E, embora eu não fosse de uma família que me levava pra igreja, eu não tinha, minha família não ia pra igrejas, não ia pra missa, nenhuma religião. Se perguntassem, todos, obviamente, como no Brasil inteiro, vão dizer que eram católicos, mas não frequentavam nenhuma missa. A minha avó rezava antes de dormir sempre, mas era só isso. E eu lembro que eu tinha uma imagem de Jesus, assim, na geladeira da minha avó, que eu acho que até fui eu mesma que fiz, acho que eu recortei de algum calendário, alguma coisa, emplastifiquei e fiz um imazinho e colei na geladeira da minha avó. E eu lembro que quando eu passava por aquela imagem de Jesus, assim, eu dava um beijinho nele, ó, que bonitinho. Mas ninguém me ensinou, eu simplesmente fazia isso. E quando via minha avó rezando, rezava também e tal, com aquela esperança, né? Outras pessoas da filosofia vão falar o poder ali da religião nas classes mais baixas, né, e como às vezes a religião é quase que tudo que a gente tem quando a gente é mais pobre, né, uma esperança que nos é dada, assim, parece algo nesse sentido. Então eu tinha esse viés de ter algum tipo de afinidade, mas nunca frequentei nada. E nessa época, a minha vizinha da frente era pastora já há muitos anos numa igreja evangélica, e por umas questões lá que estavam acontecendo com a minha irmã mais velha, esses meus vizinhos quiseram levar minha irmã para a igreja. Tipo assim, para ajudá-la. Ela não quis ir sozinha e me levou. E nisso que ela me levou, eu gostei, assim, acho que eu tive mais afinidade com aquilo. A minha irmã, que era o alvo deles, largou de mão, não queria saber. Passei aí com eles todo domingo, levei junto comigo meu irmão mais velho, e esses meus vizinhos, né, tava sempre indo ali, e eles iam mais num culto que era tipo o culto do domingo, que era um culto geral, e não demorou para que os pastores ali de jovens, né, eles já têm a missão de, opa, onde é que tem o jovem, vamos ali. E se aproximou de mim, então, o responsável ali pelo grupo de jovens, que também na época era uma pessoa super jovem, tinha ali por 26 anos, e era uma pessoa nova naquele ambiente da igreja. Já deixo aqui bem esclarecido que a igreja que eu comecei a frequentar, ela era evangélica, ela não era dessas... eu acho que ela já tinha sido há um tempo atrás da rede quadrangular, mas depois passou a ter o seu próprio viés e não era mais a quadrangular, mas a todo, assim, nível de conhecimento seguia mais uma coisa, assim, da quadrangular. Não sou uma especialista da teologia pra te falar, assim, qual é a diferença da quadrangular. Eu sei que tem uns preceitos, tem ali uma rede, parece uma franquia, né? Eu não sei te dizer a diferença, mas tava ali. E eu lembro que essa igreja, ela era conhecida, depois eu ouvi falar, ela era uma igreja que ficava num bairro nobre, era uma igreja que o fundador era um desembargador da justiça, então era uma igreja que por muitos anos foi conhecida como uma igreja de classe elite, né, A. Então algumas pessoas até meio famosas frequentavam a igreja, ela era meio hypada na década de 80, por aí.
fazia umas coisas diferenciadas e tal. Então, quando eu cheguei nessa igreja, lá por volta de 2006, esse cara também era meio novo na igreja e já chegou querendo fazer várias coisas, com muita paixão em ajudar os jovens. A saber, esse cara que é hoje meu amigo, né, que é o Fabrício, ele é uma pessoa que sempre teve muita vontade de ajudar jovens por ter vindo de uma região periférica, por ter tido vários amigos que morreram, foram presos e, enfim, né, seguiram por caminhos que a gente sabe como é comum no Brasil quando você tá aí largadão na vida, né? E por largadão na vida eu quero falar, assim, suscetível à criminalidade, né? Não necessariamente por escolha, mas porque é o que tem. Então ele se agarrou, assim, em mim e no meu irmão mais velho, para trazer para esse ambiente. E a gente passou aí, então, muito nessa igreja. E até o que eu queria dizer, que para mim foi a minha busca naquele momento, quando eu senti aquele chamado de ir para essa... de ir para uma igreja, né, de ir ao encontro dessa voz que me chamava, era... Tá, eu tô aqui agora, voz que falou comigo, né? Qual que é o rolê? Então, eu gosto muito de, se eu estou frequentando uma coisa, eu quero entender o que tá acontecendo. E eu lembro que, é sobre ler a Bíblia? Mano, eu li a Bíblia inteira. E eu lia, e eu tinha um caderninho, e todo o capítulo bíblico que eu lia, eu fazia lá o que a gente chama de devocional, né? Então eu escrevia, tipo, tá, o que eu aprendi aqui? Como é que foi? Qual que é a lição? Qual que é o aprendizado? Tarará. Então eu lia muito a Bíblia. E frequentava quase que tudo, e tudo que precisavam da minha ajuda eu ia. Então, cara, eu lembro que teve momentos em que eu ia pra igreja 5 vezes por semana. Eu ia muito pra igreja, eu tava em todos os eventos que tinha, até o cultozinho lá que só tinha as velhas, eu ia pra ajudar a fazer qualquer coisa. Eu tava em tudo. Por quê? Porque pra um adolescente, que era o meu caso, que tava, né, basicamente ali sem família, num ambiente totalmente negligenciado, aquilo me abraçou. Né? Aquilo virou pra mim a minha comunidade, aquilo virou pra mim a minha identidade, aquilo virou pra mim um pertencimento, um acolhimento, que é o que eu acho que muitas vezes é o papel da religião, é de trazer esse senso de comunidade, que acaba acontecendo muito em cultos, em religiões e receitas e tudo mais, e eu acho que é um pouco da busca que nós seres humanos às vezes temos também. E aqui eu posso te dizer que eu fiquei, acho que eu torno assim de uns 12 anos nessa caminhada, fiquei majoritariamente numa mesma igreja, passei uns 10 anos lá, e de novo lá eu ajudava em tudo, fazia muitas coisas, e acho que depois eu cheguei a mudar de igreja lá pra frente, fiquei acho que uns 2 anos numa outra igreja, e depois saí disso. Então eu vou explicar um pouquinho do porquê, e acho que pontuando primeiramente quais são as más experiências disso. Lembrando que esse é um recorte que vai falar da igreja evangélica, pentecostal, mas eu acho que é irrelevante, tá, falar que é sobre a igreja evangélica, porque eu acho que é uma narrativa do que eu já ouvi por aí, que se repete independentemente. Já ouvi relatos iguais aos meus em pessoas que eram do espiritismo, de pessoas que eram da Umbanda, de pessoas que eram do catolicismo, então pra mim é indiferente eu falar, e pra mim também é irrelevante dizer, e nada que eu vá dizer aqui é novo, tá? Que é, quais foram as más experiências desse processo, né? Que, de novo, diz respeito à minha própria experiência, né? Não tô falando que todas as igrejas vão ser assim, que todas as pessoas passam por isso e é igual com todo mundo, e que... Não. Né? E aqui eu tô vindo nesse vídeo falar mal de igreja pra vocês e desencorajar. Não. Essa aqui não é uma guerra contra ninguém. E o que eu pontuei aqui, que são as más experiências desse envolvimento que eu tive, mas que, de novo, podem ser de várias religiões e para várias pessoas, é o óbvio, né? Controle que se tem, muitas vezes dentro do ambiente religioso, a ignorância, que pode fazer com que as pessoas façam coisas idiotas, muito idiotas, o fanatismo, que acho que vem justamente da ignorância, uma coisa leva a outra, né? O fanatismo é a pessoa ali obcecada, sem identidade, ignorante, que acaba sendo, né, extremamente fanática. E no meu caso, né, não acho que é só meu caso, porque de novo já vi que igrejas menores e que não eram tão, famosinhas, também passam por essa questão do elitismo, né, ou seja, tem ali, em qualquer lugar que a sociedade se constrói, né, com pessoinhas, a gente já faz aquela separação, quem é a classe A, quem é a classe B, e essas pessoas, mesmo que estão numa igreja, às vezes têm tratamentos muito diferentes, e algo que também pontuo é a grande utopia, né, que é pessoas dentro do ambiente religioso que odeiam pessoas, estão em cargos que supostamente seriam para ajudar
pessoas. Existe uma coisa assim dentro eu vou falar da igreja evangélica de novo, porque eu não sei como é nas outras igrejas, e também não sei como é em todas as igrejas evangélicas. Eu sei que acho que na Adventista, que a gente viu muitos amigos que eram, não é tão fácil você virar um pastor. Primeiro que você tem que ser formado em teologia, depois tem que passar não sei quantos anos fazendo. Então, assim, é coisa de uns 10 anos pra mais pra você virar um pastor. Ao passo que em outras igrejas evangélicas, se você é da galera, de repente já te colocam aí nessa bucha de ser pastor. E acaba virando uma carreira para alguns, e acaba virando uma coisa assim de você já tá por aí, já tá ajudando, vem e faça. Porém, né, o que é a ideia de um pastor, né? É um pastoreio de ovelhas, cuidar dessas ovelhas. E existem pastores que estão nesse ambiente que odeiam pessoas. Eles não têm paciência, eles não querem saber. Eles às vezes estão num cargo, é até o que eu já falei em conteúdos falando de empresa, que é quando você pega uma pessoa boa numa execução e põe ela na gestão. Isso também acontece na igreja. A pessoa às vezes ama a Bíblia, adora ler de tudo na Bíblia, coleciona Bíblias, pesquisa traduções, ama. E aí coloca essa pessoa para ser pastora, mas ela tem zero skill em lidar com pessoas, ela não gosta de ouvir ninguém, não sabe aconselhar o problema dos outros. Já vamos falar até dessa questão do aconselhar. Não tem tato nenhum. E no dia a dia, pessoas como essa, estando numa posição que estar um pastor, que é uma autoridade, que é uma referência, fazem tanta coisa horrível que pro fiel que tá ali às vezes buscando algo, tem ali um contato com essa pessoa e é traumatizada pro resto da vida, né? Então isso acontece muito em igrejas também. Assim, eu fiz uma lista que eu acho que se autoexplica, mas se eu puder acrescentar em algo em relação a uma experiência, é dizer que sim, na igreja ela tem muito essa vontade de controlar o fiel, né? E aqui, não só o fiel em relação ao que ele faz na sua vida pessoal, mas mesmo fazendo algo dentro dessa comunidade religiosa, o como ele faz também implica. Por exemplo, como eu te disse, já tive amigos da Umbanda que falavam que, por exemplo, sei lá, a pessoa incorporou lá uma entidade X e começou a sentir, fazer as coisas dela, e aí vem uma outra pessoa e fala, olha, na verdade essa entidade ela não incorpora desse jeito, você tá manifestando errado. Então esses juízes, né, da fé, do como é que você faz, olha, você não tá orando certo, você tá orando errado. Um exemplo meu, assim, nesse ambiente, eu sou uma pessoa um pouco mais quieta, eu não sou uma pessoa eu sei ser extrovertida, sei falar alto quando é preciso, sei ser mais agitada, etc. Mas não é o meu 100% do tempo, não é. Então, quando eu tava lá orando, e lembrando que é uma igreja pentecostal, então muitas pessoas eram mais expressivas, as pessoas se incomodavam com o meu jeito quieto e achavam, e tinha uma leitura delas, ignorante delas, de que o meu jeito quieto não era o melhor jeito, não era o jeito que eu não estava sendo impactada o suficiente porque eu estava quieta. Então, às vezes eu estava lá de boa na minha oração, falando com Deus, que eu sempre gostei muito de falar com Deus como eu falo com vocês aqui, como eu falo comigo mesma, eu sento e bato um papo. Se Deus me fez, é assim que eu funciono. Então, se ele sabe que eu funciono assim, é assim que a gente se entende. Então, eu tava ali falando com Deus, batendo um papo. Enquanto isso, gente rodando, chorando, e eu não sou assim. Eu não sou assim na vida porque eu seria assim, né, na oração. Então, vinha gente falando, olha, você não está sentindo o suficiente, você não está se expressando o suficiente, você está bloqueada, você está fechada. Tipo assim, tem algo de errado com você se você não está fazendo exatamente como eu estou fazendo. Que entra no que eu falei da ignorância, sabe? Então, é tão delicado, gente. Eu até não quero me estender muito aqui nas más experiências, porque, olha, história é o que não história é o que não falta de pessoas tentando controlar, de tipo assim, você é atriz, tá fazendo stand-up, tá fazendo aonde, tá falando o quê, tá andando com quem, eu vi você com um cara, é teu amigo, é gay, não tinha que estar andando com gay, isso aí é um outro papo, né? Isso aí é outro papo que vocês já entendem. Mas olha como é delicado, né? A gente tem pessoas numa busca, falando dos fiéis, né? Numa busca de uma verdade, de uma questão toda, e vão no ambiente onde pretendiam encontrar isso, e olha como é perigoso, que você pode ficar ali desavisado e cair ali nas mãos de pessoas e ser manipulado e ser levado. E eu vou falar da minha própria experiência que quando comecei a ler a Bíblia, eu mesma fiz um negócio que hoje eu dou muita risada, mas olha que louca! Eu tinha muito amigo crente, mas eu não era crente. E aí quando eu li a Bíblia, eu falei, é? Então é assim que é ser crente? Engraçado, porque meu amigo que é crente não faz isso.
Ah, engraçado que meu amigo que não sei o que lá não faz isso. E eu lembro de uma vez, gente, eu escrevi cartinhas para os meus amigos crentes dizendo tudo o que eles estavam fazendo de errado. Porque eu tava ajudando eles. Óbvio, talvez eles não soubessem, né, que eles estavam errando, então eu fui lá avisar. Gente, que louca, ninguém me mandou fazer isso. Eu simplesmente senti que eu tinha autoridade pra fazer isso. E eu fiz. Resultado, meus amigos não falavam mais comigo, né? Porque sabiam que eu ia julgá-los. Virei julgadora. Nossa, lembro de uma cena péssima. Ninguém me instruiu a fazer isso. Eu fiz isso, né? Da minha decisão ali. Virar as costas pra amigos que não eram crentes. Tipo assim, ai, não vou andar com essa galera que não é crente. Ai, não sei o quê. Você entende? Claro que se você pra ver o discurso que é falar na igreja, obviamente que tem um incentivo para que você ande com os seus, obviamente que tem um incentivo para que você comungue com as pessoas que concordam contigo, fala-se muito de julgo desigual, de lados diferentes da moeda, que um pode influenciar o outro, então é melhor que você que influencie, não o outro lado, várias coisas. Então assim, obviamente que para qualquer coisa que você faça, na minha opinião, se você começa a andar, nem a religião, mas você começa a andar agora aqui com um grupo direto, sabe assim, ai, tô no trabalho, a galera aqui do meu setor, a galera reclama muito. Eu lembro de uma amiga minha que tava num setor que a galera reclamava muito. E até ela que tava satisfeita com a empresa, começou a falar, nossa, se eu não tô achando ruim, alguma coisa tá de errado comigo, tem que reclamar também. Então sim, o ambiente que a gente tá acaba nos influenciando. A vida, viver, né, é ser influenciado se a gente não tá alerta. E se a gente não vai, principalmente, buscar as coisas pelos nossos próprios esforços, entender pelo nosso próprio entendimento, a gente acaba ficando suscetível, que é a questão da ignorância. Infelizmente, se as pessoas não vão atrás de deixa eu tentar entender melhor aqui o que a Bíblia falou, tá, mas será que essa tradução tá certa? Porque eu tô lendo uma tradução aqui toda louca, será que, o que o original talvez diria, né? E é tão complicado, porque quando a gente fala de religião, a gente cai na humanidade das pessoas, né? Então, é um livro, alguém traduziu, alguém escreveu, foi um ser humano que escreveu, que viu há tanto tempo e teve tantas traduções depois, tanta coisa se perde. Qual era o pensamento da época? Por que isso se aplicava? Qual era o contexto? Tipo, você entende o quanto isso tudo é muito delicado? De você colocar nas mãos de uma pessoa, que seja ali o teu pastor, e falar, tô cegamente aqui confiando em você, que é até muitas vezes o que é incentivado, que você não questione e que você só siga. E aí, eu trouxe um pouquinho também das coisas boas, depois de falar 300 horas de uma coisa negativa, que até coloquei aqui também em tópicos, né? Sim, as coisas boas também existem, até por isso que eu fiquei muito tempo lá e muitas pessoas ficam lá, que é a questão do acolhimento, muito embora, e muitas vezes, ele é condicionado, eles te acolhem se você fizer o que é pedido, né? O que é recomendado, e a questão basicamente social que você acaba tendo da igreja. Eu vou falar assim que eu fui muito privilegiada de ter tido a figura, né, desse meu amigo ali, que era o Fabrício, porque ele veio num momento ali com muita sede de ajudar os jovens, e eu vim muito nessa leva dos primeiros jovens que foram ajudados por ele. Então, ele tinha um interesse real em ajudar. Não era só pra o padre ver, nem é padre, mas a expressão, né? Não era só para os outros verem. Ele realmente se importava, né? Ele ia atrás de conhecer onde é que eu morava, como era minha mãe, como eram os meus outros irmãos. Ele frequentava as casas dos jovens, falava com os pais desses jovens, estava envolvido na vida desses jovens, as famílias desses jovens o conheciam, o procuravam. Ele ia não só ao encontro do jovem, classe A, B, que tá confortável, não, mas o foco dele, eu lembro até que era essa questão de nós, classe C, D, a galera que tava ali totalmente, né, sem condição de ter uma vida melhor. E até uma coisa que acontecia comigo, e era relato muito de ouvir de outros jovens, é que o momento daquele culto de jovens era o melhor momento da semana pra gente, porque estar numa casa, muitas vezes, com violência, com negligência parental, com tanta coisa horrível acontecendo, e ir num lugar que você vai ver um monte de amigo, que vai ter música legal, porque aquela igreja era uma igreja assim, meio que, sabe, a igreja da parede preta e das luzes, era uma coisa mais ou menos assim, dos cultos de jovens. Então a gente adorava, né, era uma igreja com música legal, com todo mundo engraçado, com brincadeiras, e depois eles faziam um trabalho muito legal de fazer um momento assim, meio que de comunhão, de comprar pizza pra todo mundo, porque justamente no início dessa igreja, como era uma igreja mais classe A, acabava o culto, a galera ia num restaurante, né? Mas isso eram jovens que tinham os pais bancando, e a gente já não era essa geração. Então, esses caras, né, que estavam ali na frente dos jovens, desembolsavam muitas vezes do próprio dinheiro
para fazer isso, né? Não dava para eles bancarem toda semana pizza para todo mundo. A igreja, né, em si, dentro das divisões deles lá. Não vou nem tocar nesse assunto de dinheiro aqui. Mas eu sei que esses pastores tiravam, né? Eles eram empresários, tinham suas empresas e tiravam dinheiro para acontecer, para as coisas fazerem, para as coisas fluírem, para os jovens terem as condições, os equipamentos, as luzes, se tirem mais à vontade, para irem a eventos. Nossa, por várias vezes, eventos que eu queria ir, eu não tinha dinheiro, eu era adolescente, não tinha como eu pagar nada. E quase todas as vezes, enquanto eu não trabalhava, eles pagavam para eu ir em eventos. Quando eu comecei a fazer a parte de teatro da igreja, tudo de própria vontade minha, escrever roteiro, fazer figurino, ir atrás de tudo, sozinha. E eles foram lá e me ajudaram. Por um tempo, de alguns meses lá, eles me incentivaram, pagaram o início do meu curso de teatro. Depois, obviamente, eu arquei com o curso sozinha, mas eles me incentivaram também. Olha, a gente vê que você tá aqui há anos. Eu fiquei 8 anos cuidando do departamento de teatro. Você tá se empenhando, você tá em tudo. Então, a gente quer te ajudar, quer te incentivar. A gente sabe que você quer fazer, só não consegue ter, né, dinheiro pra fazer. A gente te ajuda. Então, assim, eu tive muito privilégio de ter conhecido pessoas que realmente quiseram fazer a diferença de maneira, de fato, efetiva, né, na minha vida. Quantas vezes, passando perrengue em casa, a gente ligava pra eles fora de horário, de madrugada, tendo perrengue às vezes com o meu irmão, com a minha família. Eles vinham lá dos Cafundó, nos ajudavam, não importa a hora que fosse. Então, assim, havia uma preocupação real com as nossas vidas. Então, eu vou falar que eu tive muita sorte nisso. E eu sei que, às vezes, tem jovem que não tem isso. Tem jovem que passa por situações, assim, que, meu Deus... Sabe Deus o que acontece. Então, esse acolhimento, ele é muito importante, e a própria busca do meu autoconhecimento em parceria com esse pastor de jovens da época era muito interessante, porque a gente tinha um fit muito, muito alinhado. Então, eu buscava me autoconhecer, e ele trazia muito disso também, de investigar comigo as minhas questões, e não de uma maneira, tipo, olha, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo. Ele pensava junto comigo. O próprio processo de eu perdoar minha mãe se deve muito a esse contato com a igreja. Dessa pessoa, na verdade, em específico, né, sentar comigo e falar assim, tá, mas você já parou pra entender o lado da tua mãe? Porque até então eu não tinha parado pra entender nada, eu era adolescente, a culpa é deles, eles que paguem. E ele que trouxe, tipo, olha, mas a tua mãe, né, vamos tentar entender um pouquinho ela, e eu fui entendendo, e fui vendo, tarará. Então eu senti muito que foi extremamente fundamental pra mim. Acho que muito dos vieses que eu tinha na época, eu fui muito protegida por esse ambiente, né? Talvez se eu tivesse sido adolescente num ambiente mais negligenciado ainda, como eu estava em vias de estar, se não tivesse ido para a igreja, nem sei o que teria acontecido. Porque imagina um monte de criança menor de idade, sem pai e sem mãe, solto no mundo. Então, menos mal que fosse então para a igreja, né? Que tivesse esse acolhimento de pessoas que estavam comprometidas em ajudar, versus eu aí largada como tava. Olha, nem sei, gente, eu juro pra você, eu nem sei o que teria acontecido de minha vida, juro pra você. Então eu fui muito protegida por esse ambiente. De novo eu coloco que eu sei que não é uma regra. Conheço um caminhão de pessoas aí que mesmo em igreja passaram por coisas absurdas. Abusos, não sei o que, lá. Então assim, tive sorte. Né? Tive muita sorte. Eu até falei que me estragou, porque depois, quando eu fui pra uma próxima igreja, eu já via pastores que estavam em outro nível. Eles já não queriam, não se importavam tanto com os jovens, já era uma coisa assim mais... você que cala a boca e me respeite. Tipo, você via que tinha zero interesse na sua vida de verdade. Você passava a ser um número, né? E porque, gente, esse episódio aqui, eu já imaginava que ele fosse um pouco longo, porque é uma jornada um pouco longa. Tô, assim, ó, pulando vários tópicos aqui. Como eu disse, tem várias histórias que eu poderia contar pra vocês. Mas digo que eu fui, de novo, muito privilegiada também de ter conhecido amigos que até hoje são meus amigos e estiveram presentes na minha vida em momentos muito difíceis, que são da época da igreja. E é até engraçado porque muitos deles hoje nem estão mais na igreja, alguns ainda sim estão, filhos de pastor, ainda estão envolvidos ali, muitos não são, mas é aquela coisa, né, virou a nossa corrente de grupinho, uma galera do bem, uma galera que realmente, tipo, eu tinha muita sorte, né, era uma galera muito, muito tranquila, e a gente tinha um perfilzinho, acho que meio parecido, não sei, parecido não, né? A gente era meio diferente assim, mas deu muito certo e acho que me ajudou muito a nível de conhecer pessoas, de me especializar no teatro, de ter experiência com isso, ter experiência em eventos, de coordenar coisas, de ter espaço, autonomia, criatividade e, enfim,
conhecimento, né, da Bíblia que eu fui atrás e tal, então acho que é muito importante. Tive mais experiências, muitas mesmo, mas eu vou falar então o porquê que eu fui basicamente pra esse caminho e por que saí. Como eu disse, eu senti um vazio, por assim dizer, né, eu senti assim, cara, não tô feliz, não tá legal, e tive essa experiência de sentir uma voz audível, dentro da minha cabeça, claro, como se fosse uma figura assim, tipo, divina, me chamando de pai, venha, me conheça, sei lá, vou te ajudar. Fui a esse chamado, entendi que talvez essa fosse uma resposta, fui pra isso, me conheci, tive boas experiências, mas aí tem o outro lado, né? Tem o outro lado, que é o porquê eu saí disso então. Se era bom, por que eu saí? Lembra que eu falei que eu fiquei uns 10 anos numa mesma igreja? Fiquei por 10 anos e realmente me dediquei muito mesmo, tipo, muito. Porra, chegou um momento em que eu tava bastante cansada de ter trabalhado, porque eu trabalhei 10 anos, e eu lembro que teve um momento em que eu tava, assim, esgotada, e eu voltei a ficar, lembra que eu falei que eu tava super apática, e foi um momento que eu vi a religião como um gancho, assim, que me ajudaria, eu voltei a esse estado. Mais de uma vez na fé, na verdade, não na fé, mas na vida eu passei por alguns altos e baixos, assim, em saúde mental, e aí nesse momento eu lembro que eu voltei a ficar assim. Eu tinha passado por um término, minha mãe quase tinha morrido, eu tava assim super mal e eu tava muito cansada, esgotada emocionalmente, psicologicamente, e eu não tinha mais condições de assumir tanta responsabilidade e estar em tanta reunião e participar de tanto grupo, porque, gente, é trabalho, tá? Igreja é trabalho mesmo, é muito trabalho. E eu ia nos eventos, assim, nas reuniões, e eu ficava calada. Chegou um momento que eu até falei pra vocês, eu sou um pouco mais quieta, mas quando eu tô atuante numa área que eu preciso estar, eu só ajo. Falo, participo, dou opinião, sou proativa. Esse é o meu normal quando eu tô num cargo de gestão, de liderança. E eu comecei a ficar quieta, porque eu comecei a largar de mão. Falei, cara, não tenho mais energia pra isso. E eu lembro que, ao contrário do que tinha sido por muitos anos em afinco, eu não tive essa mesma compreensão naquele momento. E eu senti que as pessoas eu comecei a ficar pra trás nesse processo, né? Tava muita gente nova entrando, animada, com sangue no olho, até como foi comigo quando eu entrei. Só que eu não tava mais conseguindo acompanhar. E aí eu lembro que essas pessoas que no começo me deram muito suporte, naquele momento estavam assim, ai, Catiele, você tá muito quieta, você, né, não tá ajudando. Não sei agora, desculpa, eu não consigo lembrar se as pessoas vieram falar comigo pra me entender, não tenho essa lembrança, talvez vieram, mas eu não tenho realmente essa lembrança dessa cena ter acontecido. Eu lembro também que era um momento que eu não tinha respostas pro que eu tava sentindo, nem pra talvez explicar, se perguntasse, mas eu lembro que eu não tive um grande acolhimento para aquele momento, né, como se você tivesse trabalhado por tanto tempo e as pessoas simplesmente no teu momento de dificuldade, olha, sorry. De novo, depois de 10 anos, tá? Tive vários momentos difíceis que eles me ajudaram, mas lá pra frente, não sei se eu já virei macaca velha, não sei se já estavam distraídos com outras coisas, mas eu senti que eu não tive muito esse suporte, e as coisas foram mudando, como eu falei, tinham pessoas novas entrando, eu falei, olha, sabe quando você vai se sentindo meio deslocado, que você fica assim, olha, então se tem gente nova pra fazer, até prefiro que faça, sabe? Se tem quem organiza, se tem quem pensa, se tem quem tá animado, eu vou ficar quietinha aqui que eu já tô cansada, fadigada. E eu lembro que eu fui ficando mais reclusa. Não ia tanto na igreja, comecei a ir em alguns cultos pontuais, etc. E aí, obviamente, que as pessoas começam a te ver de um jeito diferente. Isso é uma coisa que acontece muito na religião, independente da igreja, que se você para de frequentar, você já vira o inimigo, né? Você já é o desertor para qualquer religião. Basicamente, eu fui me afastando. O sentimento que eu tive na época, e foi até um episódio que eu falei no anterior, eu lembro que eu fiquei mais quieta porque eu parei de ter identificação com as pessoas que estavam à minha volta. E eu lembro de uma cena bem complicada, nem sei se falo tanto assim, mas tá. O meu último encontro com essas pessoas, desses ambientes, eu lembro que eu me senti, eu tava tão deslocada, que aí eu quis fazer um evento pra gente se reunir. Chamei eles lá na minha casa pra fazer um evento e tal, minha mãe ajudou, não sei o quê. E eu lembro que, como eu já tava um pouco distante deles, vou colocar como essa justificativa, né? Eu lembro que, pra mim, ali ficou claro que eu não pertencia mais àquilo. Não tinha mais uma conexão conosco, sabe? Tipo, não tinha mais. Eu não me senti parte daquilo, eu não me senti integrada com aquilo, eu não me senti valorizada naquilo, eu não me senti vista naquilo, eu não me senti zero, né? Nem comigo, nem com a minha família, nem nada. Então eu falei, não quero mais isso, não quero mais. Acho que ficou bem claro pra mim que o meu processo aqui, o meu momento aqui, já dei tudo, zero arrependimento, zero, sabe? Eu fiz tudo, eu dei tudo que eu tinha, minha criatividade, meu tempo, meu serviço, tudo, dei. Então, beijo.
e parei de ir de vez. E aí, ainda sentia falta disso, ainda sentia falta de, sabe, de continuar, talvez em uma outra igreja e tal. E aí fui pra uma outra. É uma igreja que tem uma prancha de surf, só pra você saber. É aquela igreja lá da prancha de surf, é exatamente essa. E aí eu fui pra lá e eu fiquei uns 2 anos lá. E no primeiro ano foi tão bom pra mim, por quê? Porque era um ano, gente, que ao contrário da outra, que eu trabalhava pra caramba, nessa não era bem assim. Nessa você não chegava trabalhando. Nessa você ficava bem quietinho no banco, e aí lá, depois de um ano, que você começava a fazer algumas coisas. E foi uma delícia pra mim. Porque foi um momento em que eu só ia pra receber. Então você só vai lá, senta e só ouve, não trabalha com nada, não mexe com nada, não se preocupa com nada, você só recebe. Ai, que delícia que é ir pra igreja assim. Você faz suas coisinhas, ai, amo. Mais pra frente, como era do teatro, me envolvi com a companhia de teatro também, e aí eu te digo, quanto mais você vai se enfiando e se integrando com as pessoas nesses ambientes religiosos, cara, aí você vai vendo que é um lugar que não adianta, né, gente? Onde tem pessoa, tem paz? Não. Tem problemas. Então, quanto mais eu fui me desenvolvendo ali com as pessoas, eu fui vendo que não dava pra mim. Não dava pra mim porque se tratava, até muito mais grave do que eu imaginava, era um ambiente onde as pessoas, assim, ó, esquece, ali era um fanatismo mesmo, ali era tipo assim, ó, cabresto total, de meu Deus do céu, das coisas mais absurdas faladas, e as pessoas, amém, 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 e às vezes eu ia empolgada a falar alguma coisa que eu tinha ajudado amigos meus na minha vida, com o evangelho, e eles tipo, não, você não pode ajudar as pessoas, quem é você? Você não é pastora, você não tem autoridade, e aí querendo controlar minha vida, e aí, filhão, um beijo pra vocês. Então, esse foi a jornada nesse momento, definitivamente sair do ambiente igrejas, né? Mas eu lembro que depois disso, eu passei a frequentar um pequeno grupo, pra quem não sabe, são grupos que as pessoas se reúnem, é como se fosse um mini cultinho, mas em casa. E frequentei ele por uns 3 anos, então amei. Nossa, sério, pra mim, juro pra vocês, gente, se existe uma crença minha de igreja eficaz, é essa igreja de antigamente, lá dos apóstolos, dos discípulos, que eram esses cultos domiciliares. Gente, pra mim, esse é o movimento mais efetivo de religião que alguém pode ter, que é justamente você reunir pessoinhas pra ficarem em conjunto, pra partilharem ideias, pra se ouvirem. Como é que foi sua semana, fulana, Beltrano, não sei o quê. Sabe o tete a tete, pequenininho? De coisa assim de 7, 10 pessoas. Gente, pra mim esse é o supra-sumo. É aí pra mim que todo mundo tem voz, que eu falo a minha experiência, você fala a sua, a gente se ouve, a gente canta junto, depois a gente faz uma comidinha, todo mundo come junto, a gente fica bem, a gente dá risada. Amigo, grupo. Isso pra mim é o que é, e é o que eu acredito, e é o que funciona. Porque quanto maior vai ficando o ambiente, por exemplo, essa igreja que eu frequentei lá de 10 anos, eu não lembro agora o número de membros, eu acho que no seu hype, talvez ela tenha tido assim uns, não sei, 1000 membros? Não sei, não, tô exagerando. Talvez ela tinha 1000 lugares ali pra sentar, mas por volta disso, sabe, umas 500 pessoas, não sei. E aí no final, quando eu saí, já tinha bem menos, cerca assim de 200 pessoas, teve várias mudanças e separações e tal. E aí pra próxima que eu fui, era uma igreja de simplesmente 10.000 membros. Então você calcule o quanto isso vai ficando ruidoso e o quanto é necessário criar-se uma cadeia hierárquica para que as pessoas façam essa gestão de pessoas. E o quanto o ruído fica cada vez maior sobre o que é a visão da igreja, colocada nos minis líderes que vão para os outros minis líderes para chegar em você fiel. Então assim, olha, a chance disso descambelhar é gigantesca. Então, depois dessa tour igrejas, eu fiz essa tour mini grupinhos. E, nossa, eu amava. Era um viés, na época, que a minha amiga, que era professora de inglês, falou, olha, eu tenho uma ideia, que quero fazer um encontro de pequeno grupo totalmente em inglês. Uau! Olha que delícia, gente. Olha isso. Além de as pessoas juntas compartilhando sua vida e algumas lições, a gente ainda aprende inglês. Gente, não tem como. Olha que delícia. Foi o momento que eu super aprimorei meu inglês. E ainda conheci uma pessoa que, né, se tornou ali um companheiro por alguns anos também. Então, quer dizer, no mesmo rolê a gente tem tudo. Foi o melhor momento pra mim, porque tinha um viés também evangélico, já era uma outra vertente, já era o adventismo, mas que pouco pra mim não tinha um viésão assim, dogmático. Não pra mim, porque eu não ia pra igreja deles, eu não frequentava a igreja deles, eu só frequentava aquele rolê que era, às vezes, pegar um livro, pegar uma história, pegar um filme e fazer a coisa acontecer. Então, assim,
Foi um momento muito maravilhoso, conheci de novo pessoas muito legais, me deram suporte em momentos da vida que foi muito essencial, acompanharam assim, a época que minha mãe tava doente, que morreu, eles me ajudaram muito, quando eu precisei ir lá esvaziar o brechó que minha mãe cuidava antes de morrer, eles foram lá comigo, gente, a quantidade de barata que tinha naquele brechó, vocês não têm noção, eles foram lá comigo matar as baratas, limpar, jogar coisa fora, você entende? Você entende a preciosidade disso? Você entende a preciosidade disso? Agora, falando, né, desse meu momento atual. Depois desse grupo, infelizmente, as pessoas começaram a mudar de cidade, ele se dissolveu. 2020, pandemia, né, obviamente. Não trabalhamos mais com isso nem online. E aí, depois disso, eu fiquei meio que esse meu pilar espiritual, vamos colocar assim, ficou em stand-by. Eu fiquei, como eu falava, né, saturada só de pensar em frequentar uma igreja e tal, esquece. Então fui fazer outras coisas, foquei no profissional, no emocional, em relacionamentos, não sei o quê, na terapia, não sei o quê, mas não fui pra nada. E aí lá por 2023, que eu falei, não, mano, eu preciso voltar, Catiele, eu sinto vontade de ter alguma coisa num pilar que não seja só o mental, que não seja só o físico, ou seja, não é só cuidar do meu corpo, não é só cuidar da minha mente. Pra mim, Catiele, fica faltando uma coisinha a mais. Mas o quê? E como? E onde? E que horas? E o que eu quero? E o que eu não quero, principalmente. E aqui a gente começa um momento que eu acho que é muito importante, assim, a gente às vezes refletir o que se busca, né? O que é buscado de uma, vou colocar assim, participação de um grupo religioso, seja lá qual for a fé que você busca. O que eu tô buscando aqui? Né? O que eu tô esperando? E pra mim era evidente que não era uma situação de eu preciso que alguém me diga o que fazer, eu preciso que alguém controle a minha vida, zero. Inclusive, quanto mais isso existisse, mais eu ia me afastar e não ia querer que isso acontecesse. Então eu fiquei nessa, o que será? Pra onde que eu vou? E aqui reforço que não é um viés pra religião nenhuma, tá? Pelo amor de Deus. Cada um vai para suas coisas aí, eu tô nem aí com nada. E de novo, falando que se você, às vezes, eu falei aqui de igrejas evangélicas, você pode ser uma igreja evangélica, você fala que é a melhor coisa da minha vida, eu amo, só tenho boas experiências, ótimo, fique, prospere aí, né, espiritualmente, e fique aí. Mas pra mim, falei, cara, não sei se eu curto. E aí eu tinha uma ideia vaga de talvez dar uma estudada no budismo, porque é uma coisa meio filosófica, e aí fui entrando nisso. Por conta. Buscando assim, por cimão mesmo, só que tem um momento que eu falei, não, eu preciso realmente buscar da fonte. E aí pesquisei aqui na minha cidade, onde que tinha um templo, entrei em contato, fui lá visitar, meditei, e eles fazem grupos de estudos, que pra mim é o que eu falei pra vocês que eu adoro. É isso pra mim que é religião. É um grupo de pessoas estudando algo junto, tendo essa troca, essa vivência, tipo, o que você entendeu disso? O que você entendeu disso? Como é que é pra você disso? Qual é a tua visão disso, né? Eu amo. Então eu entrei nisso, tenho pesquisado, estou nisso, inclusive, até agora, mas não é só isso. Né? Não é só, o budismo. E o que eu gosto no budismo é que, primeiramente, o próprio Buda, ele te incentivava a questionar coisas. E pra mim é o essencial também. Não existe eu trazer uma coisa com uma verdade absoluta, sendo que eu sou Catiele, tenho a minha vivência, e você é o Beltraninho, tem a sua vivência. Como é que a gente coloca eu e você na mesma balança e diz, façam a mesma coisa, tenham a mesma atitude, tenham o mesmo pensamento? Vivemos em um ano, amanhã vamos viver no outro. Como é isso, né? Como se dá isso? E zero algo que fosse determinador de você tem que fazer isso, ponto, acabou, tá. Então a ideia disso ser uma coisa mais filosófica do que dogmática, pra mim o primor, é o que eu gosto, é o que eu curto, e poder questionar, poder pensar junto e poder colocar em prática. E mais do que isso, e acima de tudo isso, por ser uma coisa que traz um viés que já é o pilar da minha vida, que é consciência. Eu preciso entender a causa de tudo, e assim se dá o nascimento, inclusive, para quem não sabe, do próprio budismo, que foi o príncipe, porque ele era um príncipe, tá? Diferente de Jesus, lá, coitado, pobretão, que saiu fazendo as coisas, Buda não, veio privilegiado, rico pra caramba, e falou, cansei dessa vida. Acho que a vida não é só ser rico. Quem é que faria isso, gente? Ninguém. Ninguém. E ele foi lá, viu que o mundo era um mundo de sofrimento, dor e tal, e pensou, como é que a gente faz pra sofrer menos? Então a busca do budismo é justamente como deixar de sofrer. E vem com isso várias perguntas. Por que sofremos, né? O que tem feito você sofrer? E o que eu acho mais maravilhoso é justamente não só esse despertar de entender os porquês e se olhar,
mas também do viver o agora, que é uma coisa tão difícil nos dias de hoje. A gente tá com a cabeça lá no passado, ou lá no futuro, né? A depressão ou a ansiedade, mas nunca aqui na presença. E o budismo incentiva muito isso, tipo, ó, olha aqui pro agora, olha pro que tá acontecendo, se olhe, se perceba, porque, gente, a vida é um piscar, a vida é um piscar. Daqui a pouco você se acha infeliz, mas lá no futuro você vai ver que essa fase que você tava julgando como infeliz no presente foi a melhor fase da sua vida, foi a fase mais gostosa, mais deliciosa. Mas você não aproveitou, porque você tava com a cabeça lá, quando eu for, quando eu tiver, quando não sei o que lá, e não foi, não aconteceu, e é isso, né? Então, não é só isso, como eu falei, não é só o budismo. Sou muito baby ainda, tô, sabe, buscando, entendendo. Tem algumas coisas que, pra mim, por exemplo, vida depois da morte, o que acontece quando a gente morre? Gente, o meu desejo, já deixando aqui pra vocês, o meu desejo é que nada aconteça. O meu desejo é que nada exista. Esse é o desejo, não tem céu, não tem inferno, não tem nada exista. É outra vida depois da morte, eu não quero mais voltar. Se existe, eu não quero mais voltar. Que eu falo, né, pra galera do budismo, lá do grupo, eu falo, gente, eu não quero mais voltar. E olha que interessante, no budismo, Buda não é Deus. Se você não sabia disso, ninguém cultua Buda. O que tem, né, obviamente é uma reverência, porque o cara trouxe essa ideia, e na religião, né, muitas vezes ali oriental tem sim esse respeito, né, pra qualquer pessoa que seja uma autoridade, eles têm muita reverência, mas Buda não é Deus, ninguém reza para Buda, ele não é nada. Ele mesmo fala, qualquer um pode ser Buda, a meta do budismo é essa. Todos nós somos Buda em potencial, todos nós. Então qualquer um pode acender a iluminação e ser Buda. E o que é a iluminação? Né? Aí eu falando aqui de budismo. A iluminação é justamente essa, gente. É você chegar olha que delícia isso, que esse aí é o meu sonho. Você chegar num patamar da vida onde não é apatia. Não é que você não sofre nada porque agora você se blindou, você não sente nada. Não é isso. Mas também não é aquele apego, tipo, meu Deus, eu sofro com esse mundo. Olha como esse mundo tem tanta injustiça e você sofre junto. Não. É uma coisa que você não sente um apego por nada. Mas mesmo assim você ajuda, não é que eu não tenho apego, então eu não faço nada por ninguém, não. Eu tô te ajudando, não porque eu quero, eu tô sendo boa, não porque eu quero que você me valide, não porque eu quero que aplaudam e falam, nossa, como ela ajuda. Eu tô sendo legal por você, não porque eu quero um favor atrás disso. Não, eu tô te ajudando porque eu tô vendo que você precisa de ajuda e eu posso te ajudar. Não tem apego, quer fazer por mim, não quer, não me dói. Se você retribuir, não retribuir, então não tem felicidade absurda, não tem dor absurda, tem plenitude, tem... E o que é o estado búdico? É você ter zero apego a nada, zero apego, mas não nesse sentido da apatia, não nesse sentido, eu não ligo pra nada, pra ninguém, porque às vezes isso vem... Então assim, é um estado, né, que é difícil de se ter. É muito difícil de se ter. Então, vamos ver se um dia a gente, né, passa por isso. E também, segundo ali o budismo, até onde tenho estudado e entendido, não tem essa de céu e inferno. Se você ascende ali pra ser Buda, você vive isso na Terra, né? Você vive, o Nirvana é aqui. Tanto que Buda, então, sair do castelo dele lá, do reinado dele, quando ele foi buscar a iluminação, ele ficou uns 6 anos ali meditando e acendeu a iluminação e viveu 45 anos como Buda. Ou seja, isso pra mim que é o mais impressionante, tá? Você se desapegou de tudo e aí você consegue viver ainda mais 45 anos, continuado a desapegar de tudo. Que loucura, é loucura. E de novo, olhando tudo isso com viés de sim, eu posso interrogar, sim, eu posso questionar, sim, eu posso falar, será? Como? Então assim, eu queria dividir um pouco isso com vocês. E dizer que, como eu falei, não é só o budismo pra onde eu olho. Às vezes eu dou uma consultada assim, coisas diferentes, coisas meio gnósticas, coisas meio... às vezes alguém tá falando de signo, a gente vê lá mapas, e vê arcanos, e vê tarô, e vê mesa radiônica, e vê... Eu tô assim, ó, sabe aquela coisa assim que você tá aberto? Vamos ver isso. E é muito uma frase que algumas pessoas falam. Gente, se no verso de uma embalagem de maisena tiver uma frase que eu fale, isso aqui é útil pra minha vida, eu vou usar. Então não interessa se vem do gnosticismo, se vem do budismo, se vem do cristianismo, né? Qual é a relação hoje de vocês com o cristianismo? Gente, eu acho Jesus foda pra caramba. Acho ele lacrador. Adoro. Que estraga o fã-clube, né, gente? E digo mais, hoje se Jesus viesse, gente, ele seria morto de novo. De novo. Com facilidade, né? Com facilidade. Acho que dá pra aprender com tudo e eu gosto de estar aberta a esses ferramentais que vão ao encontro daquilo que eu preciso para
viver uma jornada onde vá me evoluir e a minha evolução ajude outras pessoas a evoluir. O que é evoluir? É justamente parar de ficar rodando, né, nessa rodinha de hamster, de sofrimento, de ignorância, e é por isso que o Cativeiro Cast existe. Sabia disso? Você não sabia? Se você tá aqui e chegou até o final comigo, é para isso que o Cativeiro Cast existe. Essa é uma missão para mim. Eu estou há 3 décadas me auto-investigando e entendo que a investigação solitária, ela só beneficia a mim. Tanto que o próprio Buda, quando ficou ali 6 anos recluso, entendeu que não fazia sentido estar sozinho e se iluminando sozinho. É necessário compartilhar o conhecimento, é necessário que as pessoas também tenham acesso, também tenham uma oportunidade, também sejam, né, agraciadas ali com uma ideia que não veio da cabeça delas. E é por isso que o Cativeiro Cast existe, porque eu quero que outras pessoas tenham, né, assim, posso falar uma coisa que às vezes eu penso, por que será que eu tô falando isso? Nem vai servir pra ninguém, e às vezes serve pra alguém, ajuda alguém, eu nem sei. E o que eu falo comigo mesma e com meu amigo que eu falo muito de conteúdo o meu objetivo final não é ser influenciadora, a minha jornada de vida não é ser podcaster, é me libertar e libertar outras pessoas comigo. Então eu vou fazer isso onde quer que eu esteja, na fila do pão, no meu trabalho, num relacionamento, onde quer que for. É mais forte do que eu. É a minha crença, é a minha identidade. O podcast, ele só existe para ampliar tudo isso. Ele só existe para, talvez, uma pessoa que nem mora aqui comigo receber isso. E essa é uma possibilidade que a internet nos dá e eu vou usá-la, né? Vou usá-la. Podia estar fazendo qualquer outra coisa, mas vou usá-la também, até porque acho que quando a gente ensina, né, e compartilha, a gente também recebe de volta, a gente também se mantém fazendo e buscando e indo atrás. E é um pouco disso que eu queria falar. Eu acho que esse movimento do que eu chamo, até vou colocar grande aqui, de autonomia espiritual, é um movimento que muitas pessoas estão fazendo. E aí se chamam de agnóstico, né, do que for. Há quem diga que o agnóstico é o ateu covarde. Há quem diga que isso é ruim. Você pode pensar, né, isso é ruim, isso é negativo, a pessoa acaba tendo uma soft fé, né, uma fé muito, muito superficial, porque daí ela não tem em profundidade em nada, porque pega um pouquinho daqui, pega um pouquinho dali, pega só o que convém, não sei o quê. Muitas pessoas podem ter esse pensamento, e uma coisa que eu gosto muito de ter em mente pra mim é a função das coisas na minha vida. E o final era falar sobre os rituais, a importância que eles têm, e eu compreendo, justamente quando a gente faz uma coisa assim meio, eu vou fazer só quando eu quiser, a gente acaba não tendo a periodicidade e a construção e a evolução naquilo que vem pela repetição. Por exemplo, meditar. Se eu só medito quando eu me sinto meio assim, quando é que eu desenvolvo a habilidade de ficar em silêncio, a habilidade de me acalmar, a habilidade de me investigar, se eu não torno isso uma prática? Então, às vezes, eu entendo que essa superficialidade dentro das religiões, ela ignora alguns dogmas que existiam por uma razão, né? Mas também traz que, às vezes, alguns rituais, na minha opinião, eles existem, mas a própria repetição daquilo também, sem consciência, torna algo vazio. Você pode fazer o mesmo ato religioso todos os dias, 70 vezes por dia, que se você não estiver ali com presença e consciência, é vazio. Porque você não está ali. Você pode estar repetindo. Quem olha de fora fala, nossa, que grande pessoa da fé, seja a religião que for. Tá todo dia comprometida, fazendo... Mas eu que já vivi dentro da religião sei como é difícil você fazer a mesma coisa todos os dias e estar ali presente naquela execução. Então eu acho que é um momento sim, onde as pessoas estão buscando a religião, mas de uma maneira um pouquinho mais consciente, um pouquinho mais o que eu tô buscando aqui, o que é aqui, o que tá acontecendo aqui, e com mais informação as pessoas não são tão levadas. Não tô falando que isso é 100%, tá, gente? Ainda tem muita gente aí sendo bastante enganada, sendo bastante ignorante e levada, mas assim, é aquilo, né? Quando você junta a ignorância com, assim, um desequilíbrio que a pessoa pode ter, aí é o prato cheio pra você virar um fanático totalmente mal intencionado e agressivo e que vai totalmente contra aquilo que tá pregando, vivendo e acreditando, e como isso é fácil de acontecer nos dias de hoje, né? Então é um pouco disso que eu queria compartilhar com vocês e, por favor, comentem. Nesse episódio eu realmente quero que vocês tragam a opinião de vocês e como que é a experiência de vocês, se vocês sentem falta desse pilar religioso na vida de vocês, se vocês não sentem falta, se vocês já tiveram experiência com alguma religião, como é que foi, o que agregou pra vocês, o que talvez afastou, como é que tem sido esse processo, né? Eu tenho vários amigos meus que têm fé, mas se vem afastado de comunidades ali, de pessoas que pensam, né, de praticar a sua fé porque a sexualidade da pessoa não é bem-vinda, ou porque
tem todo esse viés aí de controle que a pessoa fala, mano, não vou mais entrar nesse tipo de coisa, assim, ó, já foi muito tempo disso. Então, a coisa do fã-clube, né? Os fiscais da fé, que muitas vezes afastam as pessoas da fé, né? E não só isso, né? A gente sabe que hoje a gente vive num contexto onde a política e a fé, elas andam juntas, mas isso é um tema para um outro debate. Então, por favor, comente, não deixa de seguir Cativeiro Cast, reforço que esse não é um viés para falar mal de igreja, e darará, tem pessoas boas em tudo quanto é canto, até gente assim, ó, que nem é de igreja pode ser muito boa, e gente que é de igreja que pode ser muito má, e o contrário, né? Porque o fator é pessoas, e pessoas podem ser tudo e podem ser nada ao mesmo tempo. Então, não é um viés para você ser isso ou ser aquilo, e venha pro budismo, venha pra não sei aonde, se afaste, não sei o que, não é. Se você tá bem aí, fique aí, segue a tua verdade, segue tuas coisas, tá bom? E é isso, um beijinho e até a próxima.